Eles são diários, acontecem todos os dias, aliás, de segunda a quinta-feira, às 19 horas. Nós estamos sempre aqui, falando sobre diversos temas. E lembrando que a gente está ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube. Tá? Vocês podem deixar as suas perguntas em qualquer das 3 redes. Nós já temos alguns convidados entrando aqui, o Dorivaldo, boa noite, Dorivaldo, a Rita, o Everton, o Nilson, o Everton, o pessoal está chegando. Muito boa noite para vocês e muito obrigada pela presença. Então, o tema de hoje são os 5 pontos fundamentais para a saúde societária de sua empresa. E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui com a gente o nosso convidado Maurício Ferreira, que é gerente de produto da Studio Corporate, José Gado, que é nosso consultor Grupo Estúdio, e Juliana Borges, a nossa diretora do P&D e treinamento. Então, vamos começar o nosso tema com a palavra do Maurício. Certo, boa noite. Não sei se o microfone está funcionando, a gente pega ele ali. Estão me ouvindo? Perfeito. Então, me apresentando agora aí aos que estão nos assistindo pelo canal e os que estão aqui presentes. Meu nome é Maurício Ferreira, então eu sou contabilista e advogado militante da área societária, atuante aqui na parte da Studio Corporate, mais especificamente, que é esse braço do Grupo Estúdio que visa trabalhar com as soluções estratégicas corporativas para as empresas, né? Essa noite nós estamos nos propondo a falar muito especificamente aqui sobre as questões societárias. 5 pontos fundamentais para a saúde societária das empresas. Bem, esse assunto societário ele tem uma relevância desde a constituição das empresas, desde o momento em que os sócios iniciam ou pensam em iniciar uma atividade empresária. No momento em que os sócios decidem se reunir, pensam no negócio, pensam na sua participação, pensam em como se dará a exploração da sua atividade no dia a dia, já começam a pensar no direito societário e nas questões que irão lhe tocar no dia a dia. Tais como o tipo jurídico da empresa, como será a distribuição de lucros, como será a participação desses sócios, os percentuais, né? Qual será as licenças que terão que atender no dia a dia, as legislações que vão lhe tocar na sua atividade e quais as precauções, quais os cuidados a serem tomados no dia a dia. O primeiro passo, obviamente pensando desde o início de um negócio, de uma atividade empresária, é realmente pensar na sua atividade e quais implicações legais que ela vai ter. Estudar um pouco sobre a legislação que vai abarcar aquele tipo de empresa, sobre as licenças que são obtíveis e que têm que ser obtidas para se exercer aquela atividade naquela localidade e, por fim, depois pactuarem um bom contrato social, olharem para as suas cláusulas e poderem entender de fato o que se prestam os sócios naquela sociedade e o que eles querem receber dela. Logo após tomadas essas principais decisões, os sócios deverão levar a registro, deverão normatizar o seu contrato social, as suas pactuações que fazem entre si, para que elas tenham vigor, tenham validade perante terceiros. As sociedades e as empresas, elas começam a adquirir a sua personalidade jurídica, que é aquele termo que nós damos para garantir que a empresa tem de fato validade no mundo jurídico, a partir do seu registro. Uma vez que a sociedade ainda não tenha seu registro, não tenha levado ao conhecimento público o seu ato constitutivo, o seu contrato social, ela ainda será uma sociedade incomum e, por conseguinte, os seus atos serão completamente vinculados aos seus sócios. E é claro, se ela tiver, por acaso, uma dívida, se ela tiver um débito, se ela tiver algum problema com os seus clientes, com a sociedade na qual se insere, os sócios responderão solidária e ilimitadamente por essas ações. Nesse sentido, quanto antes se registra a sociedade, se registra o contrato social e as disposições entre os sócios, melhor respaldados estarão a sociedade e estarão seus sócios. Historicamente, se tem que, no Brasil, a nossa legislação é uma das mais complexas e mais demoradas para se constituir uma empresa, para abrir um negócio, para levar registro.
tem-se também por tradição já de saber que ela é complexa e que para fazer contratos, para fazer registros, há uma dificuldade maior, ou pelo menos para fazê-los bem feitos, existe uma complexidade de médio para alto grau. Essas questões vêm sendo desmistificadas e vêm sendo melhoradas tanto pelo nosso ordenamento jurídico, quanto pelos profissionais da área da contabilidade, do direito, mais particularmente que atuam no dia a dia das empresas e dos registros empresariais. Neste sentido, a Corporate, o Grupo Estúdio, vem atuando no dia a dia, orientando as empresas, orientando os empresários, as famílias, as organizações empresárias, para que adotem as melhores práticas de registro societário, as melhores práticas de planejamento societário e que possam, de fato, ter segurança para expandir seus negócios. Convidaria a Juliana a fazer uma breve inserção sobre o tema e sobre a nossa atuação no dia a dia com as empresas, nossos clientes. Obrigado, Maurício. Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? É sempre bom estar aqui no webinar, né? Depois de tanto tempo fazendo o programa, enfim, me chamam para ficar aqui e na verdade, eu mesma me escalo, né? Eu venho correndo, enfim. Eu queria aproveitar e dar uma boa noite para as unidades que estão aqui conosco, tá? A gente tem unidades participando hoje na plateia de todo o país, participaram do treinamento, enfim, estão aqui para interagir. Então, pessoal, muito obrigado. Sintam-se à vontade aqui para perguntar, para participar conosco mais uma vez. Mas vamos lá, né? Vamos voltar ao tema aqui. A gente está com a questão societária. Como o Maurício trouxe, a questão é extremamente complexa, disso ninguém tem dúvida, né? E toda vez que a gente vai tocar nesse ponto, a gente pensa o seguinte, olha, vou ter que falar com o meu contador, vou ter que falar com o meu advogado, Então, a gente tentou trazer aqui 5 pontos, né? Que são aí a ponta do iceberg, para tirar algumas dúvidas e para começar a te nortear com relação ao que é importante até na esfera administrativa para evitar uma briga, para evitar as travas, né, que a tua empresa pode ter pela frente. Então, a gente sabe que muitas vezes o empresário ele vai deixando as coisas acontecerem, vai permitindo que reuniões não sejam feitas, que validações que devem ser feitas não sejam cumpridas, descuida da administração, enfim. E quando vê um dos sócios já não está mais tão contente com a sociedade, enfim, o que acontece? Vira uma briga. Mas e aí vamos pensar lá na empresa, como é que ela se protege, como é que ela vai continuar no outro dia, né, no pós-briga. A nossa ideia é trazer, então, esses 5 pontos para proteger o CNPJ, né, Maurício? Eu acho que isso que a gente vê no dia a dia, os empresários chegam aqui preocupados com uma situação e a gente consegue fazer um diagnóstico amplo para mostrar, olha, tu tem quase que um passivo oculto aqui, alguma coisa que está batendo na tua porta e tu não está enxergando. Então, vamos ver ainda na esfera administrativa antes que dê problema. Então, o webinar de hoje é para isso, é para que a gente comece aí a fazer perguntas, né? Não necessariamente traga as respostas, mas para que os empresários comecem a rever todos esses pontos dentro da sua operação. Não interessando se é pequena, média ou grande, enfim, tudo que a gente vai falar daqui para frente, vocês vão ver que dá para adaptar em vários tipos de negócio, independente de regime, de porte, de segmento. Tá bem? Então, agora devolvo para o Maurício aqui para ele dar continuidade na parte teórica. Obrigado, Juliana. Obrigado pelas considerações. Eu vinha falando ali sobre as questões mais atinentes a registro, sobre as questões da dificuldade, e agora venho falar um pouco da morosidade também. Tem-se uma questão histórica nos órgãos a nível de União, de Brasil, e os estados não são diferentes, e vem melhorando um pouco, que é a questão da morosidade do órgão para fazer o registro de uma empresa, para fazer o registro de um ato societário, a dificuldade, com toda a burocracia que existe, o taxamento elevado para a constituição de empresa, para a manutenção dos atos societários, a complexidade da legislação. E essa é uma questão que acaba atravancando o crescimento das empresas, acaba distanciando o empresário, o contador, o advogado, de uma correta prática societária, de cumprir tudo aquilo que o ordenamento jurídico já prevê para a empresa e garantir também as facilidades que disso decorrem, né? Toda a praticidade de se ter uma documentação bem organizada, uma documentação societária fidedigna da realidade da empresa, ou seja, a morosidade acumulada de anos já dos órgãos trouxe uma dificuldade muito grande para o empresário, para as famílias de empresários e para aqueles que trabalham nessa área. Contudo, recentemente, através da implementação do processo digital eletrônico
da certificação digital, do envio de documentação eletrônicas para as juntas comerciais, para a Receita Federal, para os órgãos públicos como um todo, nós conseguimos acelerar muito o processo tanto de registro, como de alteração, como o processo de manter em ordem a documentação, seja por atas, seja por pactos de sócios, seja por abertura ou fechamento das empresas com maior celeridade. Isso nos traz um ganho incomensurável, porque as empresas passam a ter celeridade nos principais atos que elas praticam no dia a dia e já não tem mais motivo para se omitir, por exemplo, de praticar os seus atos mais corriqueiros e manter em dia a sua documentação, a sua escrituração societária. Ainda nesse último mês, agora nós tivemos a medida provisória 876 de 2019, que ela vem justamente nesse sentido fazer com que as empresas que antes precisavam apresentar toda uma documentação por cópias autenticadas, com reconhecimento de firmas, com cópias de documentos dos sócios, matrículas de imóveis, cópias de comprovantes de residência, agora, no vigor, ao menos dessa medida provisória 876 deste ano, nós temos a possibilidade de o próprio contador ou do advogado estar dando a chancela, estar dando fé nessa documentação e podendo levar registro no órgão. É um grande avanço na nossa legislação e nós esperamos que, de fato, seja convertida numa legislação, né? Nós temos um prazo de 60 dias aí para que ela permaneça em vigor, podendo, não sendo votada, ser prorrogada por mais 60 dias. E nós esperamos que esse tipo de ação seja cada vez mais corriqueira e que, de fato, ela se converta em lei. Maurício, eu queria até fazer uma observação aqui e até trazer para o professor também. Há cerca de 5, 6 anos atrás, a gente trabalhava aqui no Rio Grande do Sul, a gente trabalhava com pastinha, né? E eu não sei se vocês recordam, mas nós tínhamos um tipo de pasta que era vendido na papelaria para cada tipo. Exatamente, para cada tipo societário. Hoje, quando a gente entra na internet, consegue avançar com todo o processo de registro de uma empresa, para o contador, para o advogado que viveu, isso é fantástico. Eu me lembro de ficar preenchendo à mão as pastinhas. Se errar, começar de novo. Começa de novo. Então, a gente nunca comprava uma pastinha só, né? Tinha que ter 5 ou 6. Então, o professor até queria a sua consideração com relação a isso. Como é que o senhor vê 5, 6 anos aí e a gente já está com tudo automatizado? Como é que o senhor vê esse reflexo lá na empresa, na linha final? Em primeiro lugar, uma boa noite a todos. Eu vejo com grande satisfação, porque a verdade é uma economia de tempo, né? Quanto o profissional da contabilidade ou seus auxiliares necessitavam de tempo para se deslocar e lá estar, e também numa análise de documentos que também atrasava, né, a liberação de um contrato, seja de constituição da empresa, seja de alteração. Eu vejo com muitos bons olhos e eu vejo que essa evolução nos dá mais tempo para atender as empresas em outras necessidades que elas possuem, né? Eu recordo, é engraçado, né? Como eu trabalhava com empresas de São Paulo também, São Paulo há muitos anos já consegue ver todos os atos societários das empresas online. Sim. E eu pensava, meu Deus, isso tem que chegar aqui, né? Isso é maravilhoso, a gente consegue consultar, então ficava maravilhada com uma coisa que hoje é simples, né? E tá todo mundo tendo acesso. Mas enfim, Maurício, vamos para os pontos então. Eu acho que o pessoal está curioso aí, a gente vem antecipando, começa a puxar então. Quais são os pontos aí que a gente vai apresentar para o pessoal? Claro, a gente fez uma contextualização para falar sobre atos, falar sobre registros societários, falar sobre essa evolução histórica e falar da importância das boas práticas e dos bons registros de atos societários. Agora, falando mais detidamente, na prática, de quais são esses atos, de quais são os principais pontos que nós elegemos como fundamentais para a saúde, para a organização, para a transparência e gestão de uma unidade empresarial. Por exemplo, nós podemos começar a falar sobre a governança empresarial. O que é a governança? A governança são o conjunto de práticas, de medidas adotadas, de pactos convencionados entre sócios e entre empresas, para que a empresa, de fato, ela consiga atender ou consiga vislumbrar todas as suas implicações legais e atender toda a legislação pertinente ao seu objeto social. Além dessa questão de atender a legislação nas quais ela se insere, isso já é importantíssimo, também a governança trata
das normatizações internas da empresa, de preparar o administrador e os sócios para tomadas de decisões no dia a dia, para que haja uma diretriz de pautas sobre como proceder em determinadas situações, sobre como proceder em situações de risco, em situações onde a empresa encontre um revés na sua atividade empresária, para que haja uma normatização clara, reta e fidedigna, trazendo segurança tanto para aqueles que são sócios, que são investidores, para aqueles que são funcionários da empresa, para aqueles que são fornecedores, como também para a sociedade como um todo. Essa, então, é uma importante técnica que o direito societário abarca, uma importante técnica que nós elegemos como um dos 5 pontos fundamentais para o sucesso, para o vigor e para a saúde societária de uma empresa, qualquer que seja. Um outro ponto muito importante que nós não poderíamos deixar de lembrar são a questão das atas e das reuniões anuais de sócios, ou sempre que houver necessidade, as reuniões ordinárias e extraordinárias entre sócios. É muito comum que na sociedade empresária, principalmente nas sociedades limitadas, onde há um encontro quase que diário, ou pelo menos corriqueiro dos sócios, que a tomada de decisões passe a se dar nos bastidores, nos corredores da empresa, nos almoços, nos jantares. Isso traz uma desprofissionalização, traz uma ocultação das decisões da empresa. Decisões que podem vir a ser corriqueiras e que podem, porventura, aparentemente não ter um reflexo de grande importância, de grande relevância ao longo do tempo da empresa, numa situação de viés, de revés da empresa, numa situação onde haja um prejuízo, onde haja um desacordo, onde haja a falta de algum dos sócios, seja pelo motivo de retirada da sociedade, ou seja pelo motivo de exclusão, ou até mesmo da partida abreviada, de óbito de um dos sócios, as decisões que foram tomadas em conjunto, ou que teriam sido tomadas em conjuntos, podem recair negativamente sobre a pessoa física de um dos sócios e poderá haver a responsabilização negativa, solidária e ilimitada em cima dos sócios. Há uma questão hoje que vem sendo aplicada no dia a dia pelas fazendas federais, estaduais e municipais, que é a questão do artigo 1080 do nosso Código Civil. Ele rege que todas as decisões, todas as pactuações que os sócios tomarem em desacordo com o texto do contrato social, gera uma responsabilidade ilimitada para esses sócios. E o que a gente quer dizer com isso? O fisco tem utilizado em processos de execução e com muita assertividade, por exemplo, dizer que aqueles sócios, aquelas empresas que deixam de pagar seus tributos em dia, houve uma deliberação prévia, houve um combinado, por assim dizer, entre aspas, entre os sócios, de não pagar tributo. E como não pagar tributo é ilegal, se os sócios pactuaram isso, se eles combinaram isso, deixaram de pagar o tributo em detrimento de saldar uma outra obrigação ou de colocar dinheiro no bolso, então eles são responsáveis por essa obrigação e é amplamente vinculado, foi vinculado nos últimos meses na mídia, até a questão da responsabilidade penal e a detenção, a restrição de liberdade dos sócios por inadimplemento tributário. Então vejam a relevância das questões quando se fala de reunião, quando se fala de pactuação entre sócios. E uma vez que os sócios façam, por exemplo, as suas reuniões com regularidade, paulatinamente, eles vão acabar estipulando daqui um pouco e colocando em ata, consignando até nos momentos em que a empresa esteja passando por dificuldade financeira e vão colocar lá, apuramos no balancete trimestral ou no balanço anual ou em determinado período que a empresa não está com fluxo de caixa favorável, que a empresa não está conseguindo saldar suas obrigações e assim demonstram com clareza que não há uma omissão, que não há um dolo, que não há culpa por não realizar, por exemplo, o adimplemento tributário ou, porventura, que não seja honrado qualquer credor, qualquer obrigação cível ou tributária. Eu acho que tem uma questão importante também, Maurício, que é o seguinte: por vezes os sócios não estão na linha de frente da administração da empresa, né? Então a gente precisa aprovar o que aquele administrador está fazendo, né? Tanto o que ele já fez como o que ele pretende fazer. Com então certeza. O recado que fica aqui com esse primeiro ponto, pessoal, é que assim, não permitam que a empresa tenha as reuniões ali, as atas, que isso seja só o papel aceita tudo, né? E vai aceitar a aprovação dos sócios. A responsabilidade que o Maurício traz aqui é de extrema importância. Agora, o que a gente tem que tirar de lição? Se eu não sou administradora da minha empresa,
empresa, né? Se eu apuro resultado, enfim, mais do que nunca isso tem que ser levado a sério, sob pena de eu, sócia, ter a responsabilidade. Ah, mas o administrador também terá. Ok, mas né, eu tenho que cuidar do meu patrimônio, tenho que cuidar da minha responsabilidade. Então, eu queria fazer esse gancho. Queria só voltar no primeiro ponto da governança ali, para alertar o seguinte, pessoal, governança, e agora, mais do que nunca, o compliance está muito em voga, né? Isso deixou de ser uma matéria, um item que só grandes empresas debatem, tá? Porque, eu sempre falo isso nos treinamentos, enfim, para o pessoal da corporate em especial, governança e compliance tem sido exigido de empresas um pouco maiores, né, dos seus fornecedores. Então, a gente tem empresas pequenas necessitando aí apresentar código de ética, apresentar aí como é que lidam com os seus fornecedores, se pagam seus impostos, se cumprem as regras da legislação vigente, se possuem regras internas, né, como é que lidam com seus funcionários. Então, assim, governança e compliance, por mais que o termo tenha todo um encantamento, né, deixou de ser coisa de empresa grande, tá? Isso tá batendo na porta de todo mundo aí. Então, eu tô vendo o pessoal participando ali com a gente da nossa rede, né? Nossos franqueados, licenciados do país inteiro. Pessoal, se atentem para isso, né? Os empresários que estão nos assistindo também, a gente tem lá o canal dúvidas@grupo para que vocês entrem em contato, para que, né, a gente possa esclarecer um pouco mais. Mas, assim, a gente está alertando para resolver a questão no âmbito administrativo e antes de qualquer responsabilização. Isso é muito importante e é corriqueiro, acontece. As pessoas deixam acontecer. Com certeza. Até faria o gancho contigo, Juliana. Nós tivemos em 2013 a implementação da Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846 de 2013, lá de agosto de 2013. O que essa lei ela visa trazer? Os outros países, principalmente os países nórdicos, os países da União Europeia, são países que se preocupam muito com a transparência das empresas, com a imagem que ela passa de dentro dela. Hoje aqui no Brasil nós temos muita obscuridade, principalmente com relação às empresas médias e pequenas. Quando elas não são obrigadas a fazer a publicação dos seus atos societários, a publicação dos seus balanços, por vezes os administradores, o financeiro, ou até os próprios sócios podem estar se beneficiando de alguma forma por não estar apresentando à sociedade ou não estar demonstrando a inteireza ou com clareza e transparência os seus números contábeis, por exemplo. Nestes casos, quando há uma omissão por parte da empresa ou quando há uma omissão por parte dos sócios com relação a práticas anticorrupção, com relação a práticas que visem a resguardar, que visem a coibir os seus funcionários, os seus gestores, seus colaboradores de praticarem atos lesivos ao fisco, ao judiciário, a toda a parte civil, as empresas podem ser responsabilizadas e os sócios por conseguinte. E quando a gente tem boas técnicas de governança, quando existem atas que paulatinamente fazem reunião entre os sócios e eles conseguem demonstrar ou ratificar que estão preocupados com essas questões, que estão sabendo, estão de acordo com as decisões tomadas no dia a dia dentro do seu âmbito empresarial, fica muito mais fácil demonstrar que não existe a gerência ou que não existe a culpa de um sócio no caso de um revés da atividade empresária, por exemplo. Tá? Outra questão que eu separei para falar aqui hoje, que é uma questão muito importante no aspecto societário, é a questão da proteção patrimonial. Hoje nós sabemos que o nosso judiciário, o nosso fisco, ele é muito voraz na sua cobrança. E a nossa legislação como um todo, ela é preparada muito mais pró-devedor do que pró-credor, né? E o que acontece muitas vezes? A empresa, muito embora ela tenha um fiel cumprimento das suas atividades, ela tem uma organização do seu objeto social, ela tem uma organização interna e uma preocupação no adimplemento das suas obrigações, por vezes pode ocorrer, e é da atividade empresária, algum revés, algum motivo pelo qual ela acabe ficando inadimplente ou por um período de tempo ela tenha que se salvaguardar por exemplo, de uma recuperação judicial. Nestes períodos, o patrimônio comum dos sócios ou da empresa poderá ficar descoberto e poderá servir de garantia a débitos contraídos pela pessoa jurídica ou pelo administrador da sociedade ou pelo sócio gestor. E é nesse sentido que a proteção patrimonial, que nós viemos implementando com muito acerto através do Grupo Estúdio, praticar atos e desenhar estruturas que nos viabilizem
segregar patrimônio, separar principalmente o que é patrimônio daquilo que é operação, ou separar os principais patrimônios familiares ou os principais bens estratégicos de uma unidade empresarial ou de uma organização empresarial, segregando-os, tirando-os dessa unidade e daqui um pouco protegendo-os dentro de uma estrutura societária inteligente, uma estrutura que possa vir a potencializar esse recurso, daqui um pouco criando lá uma empresa holding que possa gerir os patrimônios, criando daqui um pouco uma estrutura que proteja para os momentos de revés da atividade empresária, salvaguardar esses principais patrimônios empresariais e patrimônios familiares. Junto sempre com a questão patrimonial, nós costumamos trabalhar as questões sucessórias, que também são um ponto muito importante. O planejamento sucessório. Se formos perguntar para qualquer empresário, qual o desejo do empresário com relação à sua empresa? Principalmente que ela dê lucro e que ela continue dando lucro ao longo do tempo, que ela se perpetue, que todo aquele trabalho, toda aquela preocupação que ele teve para, de fato, colocar um negócio, todo aquele tempo, aquele suor que ele teve para que aquele negócio começasse a dar lucro, para que tivesse lucratividade, para que ele conquistasse um mercado, conquistasse clientes, ele quer que aquilo se perpetue. Para que se perpetue, nós precisamos, naturalmente, o empresário vai ter que ser sempre na linha de frente, na sua retaguarda, ao seu lado, bons colaboradores e, mais que isso, pessoas que sejam capazes de sucedê-lo no momento que seja necessário. Seja no futuro através de um filho, seja no presente através de um novo sócio investidor, através da busca de um parceiro de mercado, mas o mais importante é que se organize já no texto do contrato social, já nos pactos que podem ser feitos, a organização sucessória, possibilitando o quê? Que quando na entrada de um sucessor, quando na passagem do bastão, ocorra a menor carga tributária. Não precise ocorrer, por exemplo, as questões da implementação de um processo de inventário, que além de caro, ele é muito moroso, ou, por exemplo, quando há a passagem abrupta de um sócio, o falecimento de um sócio, que aquele filho tenha que pagar lá até 20% de encargos, de tributos como ITCD ou ITCMD, para ficar com o patrimônio que já é seu por direito. Maurício, e mais uma vez, né, o que a gente vê no dia a dia aqui, o que a gente passa com os empresários, falando de proteção patrimonial e planejamento sucessório, né, que a gente está bastante na linha de frente, com relação à proteção, eu queria chamar a atenção para a confusão patrimonial, né, que a gente vê muito. Então, assim, de clientes que já chegaram até a gente dizendo, não, mas todo o meu patrimônio pessoal está registrado lá no CNPJ da minha empresa. Ok, mas quem são os sócios? Não, tenho amigos, tenho... É risco, né? Então, até que ponto o teu patrimônio realmente está protegido? Eu tenho um passivo tributário. Poxa, o crédito tributário ainda prefere aos demais, né? Com certeza. Como é que está protegido o teu patrimônio? Não, né? Tá no CNPJ. Então, assim, a gente tem que ouvir a história do empresário, saber da pretensão, mas sempre pensando de que forma vai atuar dentro da legislação, dentro daquilo que é possível, enfim, legal, e é assim que a gente vem trabalhando há muito tempo. Mas, mais uma vez, a gente sempre pede para o pessoal se antecipar e fazer tudo de forma administrativa. Até porque, se a gente chega, por exemplo, numa questão sucessória, entrar num processo judicial, entrar em litigância, vários herdeiros, enfim, como é que essa empresa vai operar? Como é que eu vou me desfazer de determinada máquina ou que eu vou adquirir determinado bem se eu estou com a empresa congelada? Eu vou precisar pedir uma autorização judicial. Até aí, até o judiciário se movimentar. A empresa já faliu. Né? A empresa quebrou. Então, assim, a gente mais uma vez alerta, porque isso são situações corriqueiras e, infelizmente, a gente tenta prever quase tudo, né? Agora, a gente nunca sabe quem vai estar na cadeira amanhã, né? Se adoece, se acontece uma fatalidade, enfim, a empresa tem que continuar. Agora, quais são os mecanismos para proteger? A gente tem que ter uma boa proteção e a gente tem que ter um bom planejamento sucessório. A gente ouve muito também, mas eu não tenho idade, não sou idoso, enfim. Não é nem por aí a questão é quase que um plano de emergência, né? Quase que um protocolo de manter a empresa operando. Mas
ok, vou fazer uma questão sucessória, eu preciso passar a propriedade das minhas cotas, enfim. Olha, a gente recomenda que sim, por uma questão de antecipação, organização, isso inclusive agrega valor nas empresas, mas existem todos os freios de contrato social em que a gente coloca a administração na mão de quem deve ser colocada, conforme a pretensão do empresário. Então, eu acho que é isso que fica. Existem meios da gente regularizar isso, certo? Então, esse é o meu alerta aqui. E acho que a gente tem mais um ponto, Maurício, é isso? Temos mais um ponto. Eu vou passar antes para a Tainá aqui, que ela vai dar uma conversada com o pessoal ali que está interagindo. Antes da gente continuar, a gente tem bastante gente interagindo aqui conosco. Uma boa noite para o Tiago Molinari, que está aqui presente. O Kleberson também, lá do Paraná. A gente tem o André, boa noite, André. O Sérgio Crepaldi. O Antônio, lá de Brasília, que está acompanhando a gente. Temos também o pessoal lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, o Mozart, e temos também o Jefferson. Muito boa noite, pessoal, e muito obrigada por estarem acompanhando o nosso webinar. Vocês estão abertos a fazerem perguntas, a gente está aqui para responder qualquer questão. Então, voltando ao nosso convidado, Maurício. Bem, como último ponto que eu traria essa noite, que é um ponto de assaz importância para as organizações empresárias, para as famílias de empresários como um todo, é a questão de uma contabilidade eficiente, uma contabilidade bem voltada à análise real dos números da empresa, muito mais que analisar números frios, ser uma ferramenta de gestão, ser uma ferramenta que analise os melhores e maiores pormenores que a empresa pode ter. A contabilidade hoje, quando ela é bem trabalhada, quando ela é bem organizada e principalmente voltada hoje, pelo que falamos, ao viés societário, nós podemos tirar muito proveito e potencializar muito os recursos que estão disponíveis para a empresa, aumentando a sua capacidade de fluxo de caixa, potencializando os seus recursos na medida que se economiza em tributos e organizando, trazendo transparência para a empresa como um todo. Na medida que nós hoje temos dentro da contabilidade, e eu já vou convidar o nosso professor José Gado para que ele nos faça umas explanações, nós temos dentro da contabilidade algumas ferramentas, principalmente na parte societária, como a equivalência patrimonial, como a questão da remuneração de juros sobre capital próprio, né? Daqui um pouco a segregação dos ativos principais da empresa na criação de uma nova estrutura empresarial e nos creditarmos das despesas geradas por essa operação. Então temos algumas possibilidades que uma contabilidade bem organizada, uma contabilidade bem voltada ao viés societário pode nos trazer, e nesse sentido eu vou convidar o professor que faça algumas considerações para nós. Perfeito. Em primeiro lugar, uma boa noite a todos, é um prazer estar participando. Eu anotei alguns pontos aqui que eu julguei mais importantes de falar. Nós falamos, e foi falado muito bem pelo doutor Maurício e a doutora Juliana, sobre a questão da celeridade hoje do encaminhamento e solução de documentação, seja de constituir uma empresa, seja de fazer uma alteração contratual, né? Isso é muito bom, isso é interessante, isso é valioso para todos nós. Mas volto um pouquinho antes da elaboração do próprio contrato, né? Há uma necessidade cada vez maior de que duas ou mais pessoas que se reúnam com a ideia de constituir uma empresa façam efetivamente um planejamento do que elas querem, do que elas esperam com aquela empresa, colocando o lado profissional acima do lado amizade. Se eu vou ter como sócio um amigo, melhor, mas não quer dizer que o meu amigo seja o melhor sócio. Por quê? Porque ele pode ter ideias diferentes das minhas. Ele pode ser aquele sócio que, se tiver que trabalhar no sábado, ele não vai, mas eu vou. Se ele tiver que abraçar determinado tipo de tarefa, ele não faz. Então, esses parâmetros, essas arestas, devem ser efetivamente muito bem trabalhadas antes da constituição da própria empresa. Dentro desse contexto também é importante
salientar que, quando se constitui uma empresa, não se imagina que vamos, em 1 ano, 2 anos, ficarmos ricos. Nós precisamos ter paciência, e para que haja essa paciência, nós podemos ter a consciência, e devemos ter, que eu estou participando de um negócio, é uma empresa. Eu sou sócio da empresa. Eu não disponho dos bens da empresa. Eu posso ser sócio majoritário, ter 95%, mas isso não quer dizer que, por exemplo, o veículo da empresa seja meu. Não. O veículo da empresa é da empresa. Eu tenho uma participação societária. Junto com isso, eu preciso, e é necessário cada vez mais, que eu utilize a informação contábil como um mecanismo de tomada de decisão. Eu não posso simplesmente considerar que a contabilidade faz lá o seu trabalho de escriturar as operações que eu fiz e eu cuido do meu negócio. Ah, não, eu preciso usar a informação contábil. Eu preciso cuidar para que eu não incorra naquele chamado princípio contábil da entidade. O que prevê esse princípio contábil da entidade? O que é da empresa, o que é meu, é meu. Se eu for dispor de um valor da empresa, que seja na forma de prolabore, ou seja, na forma de lucro, ou então a empresa me empreste esse valor. Eu não posso simplesmente retirar um valor da sociedade, porque eu sou dono da sociedade. Eu sou um dos sócios. A sociedade é dos sócios. Aqueles valores todos necessitam de ter uma aprovação dos sócios. Então, o princípio da entidade, eu preciso separar. Se a empresa, de acordo com o seu tipo de atividade, ela tem os seus resultados, esse é um resultado da empresa. Nada impede que ele seja repassado ao sócio. Mas o que é da empresa, do sócio é o sócio. A informação contábil, ela é uma ferramenta de extrema importância para a tomada de decisões. Eu não posso simplesmente receber o balanço do contador e colocar dentro da gaveta. Mas aí, nós vamos observar o seguinte: o empresário, ele sabe ler balanço? Alguns colegas comentam, não, o empresário só vai no escritório pedir balanço para levar ao banco para conseguir empréstimo. E aí eu pergunto, ele deveria ir para solicitar, para olhar o andamento da empresa? Sim. Mas aí cabe a nós, profissionais da contabilidade, darmos o mínimo de orientação para ele sobre o que compõe o balanço, explicando a ele que no ativo são os bens e direitos da empresa, citando como exemplo caixa, banco, clientes, o imobilizado, que no passivo ali se localizam as obrigações da empresa, que ali tem as de curto prazo no circulante, aquelas obrigações mais longas, empréstimos de longo prazo, por exemplo, que está no não circulante exigível a longo prazo, e que no patrimônio líquido ali reside o quê? O capital que os sócios colocaram na empresa, os lucros que elas estão tendo até então não distribuídos. E aí vamos partir para o resultado. Eu vou falar para ele, olha aqui, ó, as receitas de janeiro até esse mês estão um montante de tanto. Mas vem cá, essas receitas não têm nada a ver com dinheiro. São as minhas vendas ou a minha prestação de serviço. Na sequência, eu tenho as minhas despesas. Despesa de salário, eu tenho despesa com juros, eu tenho despesa com propaganda, também não tem nada a ver com eu já ter pago ou não. Quando eu chego num resultado contábil de lucro ou prejuízo, eu estou chegando num resultado de receita menos despesa, que tem nada a ver com já ter sido pago ou já ter sido recebido. Então é importante que o empresário receba um mínimo de orientação que seja,
para que nele desperte a curiosidade e a vontade de acompanhar o resultado da empresa. Isso também dá a ele, empresário, uma visão de melhor valorização do trabalho do profissional da contabilidade. Certa ocasião, ouvi do empresário o seguinte: o que a contabilidade me traz de bem? Ela é um mal necessário, só me traz conta para pagar, me manda DARF de PIS e COFINS, IR, me manda a guia de CM, de SS, me manda a folha de pagamento e ainda me manda um boleto para pagar honorários. Ou seja, uma visão deturpada do trabalho e importância que tem o profissional da contabilidade, seja ele dentro da empresa, seja no escritório. Então, a contabilidade é algo a ser usada também pelo empresário para quê? Para trocar ideias com o contador. Vem cá, eu estou com esse resultado aqui. Poxa, mas eu nem sabia que eu gastava tanto com despesa, com propaganda. Eu não sabia que eu gastava tanto com combustível. Pois é, isso aqui é a despesa da empresa. Trocar ideia junto. A contabilidade e o contador serem parceiros da empresa. Não pode o empresário ficar pensando, a contabilidade está lá e eu estou aqui e nós não nos comunicamos, né? Essa é a minha mensagem, que tanto o empresário quanto o contador se irmanem no sentido de que existe um objetivo, que é o objetivo da empresa, e um dos objetivos da contabilidade é a salvaguarda dos ativos da empresa. Então, que caminhemos e trabalhemos junto para o sucesso de todos, da empresa e de quem está trabalhando, que é o profissional da contabilidade. Muito obrigado. Muito legal isso que o professor falou, porque nós recebemos um comentário aqui no YouTube do Gilmar, que ele falou que ele acredita que para uma sociedade, para ela dar certo, é necessário o diálogo, a transparência e a cumplicidade. Foi exatamente isso que o senhor falou e é isso que nos traz um maior benefício. Bem, os principais pontos que nós tínhamos para trazer hoje foram falados aqui com exemplos práticos por nós, pela doutora Juliana, pelo professor José Gado. E o tema ele é muito complexo para que a gente consiga dirimir as nossas dúvidas e explanar ele com toda a extensão que nós gostaríamos, né? Por isso nós elencamos os principais tópicos e vamos ficar à disposição para responder as demais perguntas, inclusive. E vamos nos encaminhando para o fechamento. Acho que tem algumas perguntas que chegaram, né? Eu tenho uma pergunta aqui para fazer que acho que muita gente também quer saber. Pode ser? Esses 5 pontos que tu chegou a comentar, eles se aplicam a qualquer empresa? Claro. Excelente pergunta. Se aplicam a toda e qualquer empresa. Por quê? Porque toda e qualquer empresa, por mais que seja uma empresa individual que tenha um único sócio, e hoje nós temos o exemplo aí das Eireles, o empresário individual, o que acontece? Toda empresa ela tem uma organização contábil, ela tem fatos que ocorrem no seu dia a dia, ela tem, por necessidade, a tomada de decisões e precisa, por conseguinte, dar transparência à comunidade onde se insere, aos seus funcionários, aos seus fornecedores, aos seus credores, da situação do seu dia a dia. Portanto, sim, esses 5 pontos se enquadram a qualquer nível, a qualquer tipo societário de empresa. Perfeito. E, Ju, aqui no Grupo Estúdio, como a gente atua na área societária? Vamos lá, a gente atua no grupo como um todo, né? Em todas as redes a gente tem esse viés. Por exemplo, se a gente está trabalhando com foco na área tributária e fiscal, a gente cuida no planejamento tributário, o que vai respingar lá na área societária também. Mas, mais objetivamente, para esses tópicos que a gente trouxe, a gente tem, a partir da rede Estúdio Corporate, um trabalho dedicado exclusivamente, né, à parte societária, que é bem relevante.
E o nosso propósito aqui nesta rede é trabalhar com a engenharia e a reengenharia, né, dessas empresas. Então, veja, sempre é tempo da gente rever questões. A gente sempre traz situações que um sócio quer sair, o sócio está entrando, quero mudar a minha forma de negócio, enfim, tudo isso bate no societário, porque a gente tem que blindar essas pessoas que estão ali à frente, a gente tem que rever as questões contábeis, talvez a gente precise segregar alguma atividade para ter um benefício fiscal, enfim, local. Então, tudo isso vai bater na parte societária, tá bem? Então, aqui no Grupo Estúdio, a Rede Estúdio Corporate está na linha de frente, mas não exclui o trabalho que as outras redes desenvolvem. E eu queria até aproveitar, porque, mais uma vez, como a gente está diariamente realizando reuniões com os empresários, enfim, é tão relevante esse tema que a gente está trazendo, que a gente sempre faz os desafios, né? Então, assim, pergunta aí para o pessoal da nossa rede que está assistindo, os empresários, pergunta para o pessoal que é sócio de alguma empresa, olha, está cuidando da questão societária, muito provavelmente a resposta vai ser positiva. Sim, estou ciente de tudo, né? Estou cuidando. Legal, então me diz o que está escrito na última deliberação social lá de vocês, né? Muito provavelmente ele assinou sem ver, muito provavelmente ele não fez. Então, assim, é esse tipo de sondagem que mostra que há uma fragilidade nas empresas, né? Com perguntas muito simples e que a gente, como o professor disse, pega os documentos e bota na gaveta. Né? Gente, dado gerencial de empresa, dado contábil, dado societário não pode ficar na gaveta, a gente tem que saber o que está no papel, né? Então é isso, da minha parte é isso. Tá. Alguém aqui tem mais alguma colocação? Alguém da plateia teria alguma dúvida? Ficou claro? Temos uma pergunta? Boa noite. Boa noite. Dentro da constituição da empresa, ou a empresa já constituída atividade, qual é o maior erro que vocês costumam encontrar ou falha, né? Se tem um top 3 ou o erro mais comum encontrado nesses contratos sociais que possa deixar o empresário preocupado, que por muitas vezes o empresário ele acaba assinando e ele não lê por inteiro, confiando no seu contador e tudo mais. Então, pela experiência até de vocês, tem algum pontos que sempre os contratos que vocês analisam de empresas já vigentes que sempre estão presentes nesses contratos que normalmente são falhas na elaboração dele? Obrigado. Sim, como é que é teu nome? José. Muito boa a tua pergunta. A gente teria os mais diversos pontos para falar de erros que a gente costuma ver no dia a dia, né? E a gente vê erros para todos os lados quando se trata de cláusulas, quando se trata de pactuações societárias. Mas como o intuito dos sócios, quando se reúnem, é de ganhar dinheiro, é de lucrar com a atividade, é muito comum que se veja discussões com relação à remuneração. Seja na remuneração do dia a dia, lá do Prolabore, que os sócios têm direito a fazer uma retirada. Como o professor vinha falando, muitas vezes há aquela confusão entre faturamos tanto, tivemos tanto de receita, mas será que ao fim e ao cabo teremos esse mesmo montante ou um montante semelhante de lucros? É uma diferença e entre os sócios há uma discussão e acaba havendo entre duas pessoas que se reúnem, geralmente duas ou mais, o erro mais comum e a discussão mais comum é com relação a distribuir esses valores ou não. Um puxa para o lado de não, vamos manter na sociedade, vamos arcar com as dívidas, vamos fazer um fundo de reserva e depois vamos lucrar. E o outro já não, a empresa nasceu para me servir, para me dar rendimentos. Essas são as questões de início que começam. Depois a gente começa nas questões de administração e na questão de fixação de funções entre os sócios, né? Olha, eu vou cuidar da parte operacional porque eu sempre fui operacional nas empresas onde eu fui empregado. Eu vou cuidar da administração porque eu venho da área da administração nas empresas onde eu trabalhava. E acontece que acaba que um sócio não valoriza o trabalho do outro, não entende exatamente o trabalho do outro, e as discussões costumam começar nessa linha e depois na tomada de decisões do dia a dia da administração. A concordância ou a não concordância com a gestão, com os atos de gestão que o sócio em comum faz no dia a dia. E aí a importância de se prever o maior nível, o maior número de questões do dia a dia da sociedade, já pensando como vai se dar o seu negócio no dia a dia e pensando nos valores que me são comuns como administrador e os limites daquilo que eu espero ou posso esperar da sociedade. Então, portanto, fazer a pactuação e acompanhar no dia a dia como andam as situações da empresa e normatizar isso em ata, para que transpareça a minha vontade, o meu sonho, o meu intuito com relação à empresa, porque muitas vezes o sócio não conhece.
Uma outra questão, e teriam várias que eu poderia falar aqui, mas é uma questão sobre apuração de haveres. O que é a apuração de haveres? Quando o sócio quer sair da sociedade, ou quando o sócio é obrigado a sair da sociedade por uma exclusão, por um ato de inegável gravidade que ele tenha cometido contra a sociedade, ou por ele não poder mais exercer a função que exercia, há sempre uma discussão sobre a apuração de haveres. Ora, eu entrei nessa sociedade e eu coloquei 50 mil no capital social. Quando eu sair, eu quero aqueles mesmos 50 mil, ou eu quero uma determinada máquina da empresa, ou eu quero um percentual do imóvel, e por conseguinte a sociedade tem que me pagar, e tem que me pagar hoje, ou tem que me pagar amanhã. E aí daqui um pouco a sociedade não tem aquele fluxo de caixa, ou a sociedade vai ter que se desfazer de um bem, ou vai ter que se desfazer da sua própria sede, ou de algo que o valha, e daqui um pouco comprometer a sua consecução, a continuidade das suas atividades. Isso tudo pode ser e deve ser previsto no texto do contrato social, já dizendo, por exemplo, olha, aquele sócio dissidente, o sócio que vira óbito antes do outro, o sócio que quiser se retirar da sociedade, ele terá direito à apuração de haveres da sua cota, terá direito a receber, porém será da forma parcelada, será feito um valuation, que é o processo de valoração de cotas para saber, frente ao patrimônio líquido, quanto corresponde àquele valor nominal da minha cota, e assim, por conseguinte, não haver um desencaixe que acabe por inviabilizar as atividades e a continuidade da atividade para aquele que continua. Então, esses seriam os erros mais comuns, as ausências de pactuações mais comuns que a gente vê no dia a dia e que a gente elabora diariamente aqui no grupo para corrigir, para sanar e principalmente para educar o empresário. Eu até traria um ponto que tu trouxe também, Maurício, mas eu daria relevância, que é a gente usar o contrato modelo. Né? É usar aquilo que sempre se usou, é o modelo do escritório, enfim, vamos assinar em conjunto, né? Ou a gente pode assinar em separado, dar poderes, e isso é a faísca para o incêndio. Né? Então, assim, o que o Maurício trouxe de detalhar o máximo possível, prever o que pode acontecer, eu acho que não é um erro, não é um equívoco, mas é uma falta de cuidado que as pessoas insistem em ter, né? E o contador sabe o que pode dar problema, o advogado também sabe quando vai, né, dar o ok no contrato social, mas se insiste naquele modelo. Né? Então, assim, vale a pena os sócios pararem, esse aqui é o modelo que o escritório propôs, legal. Agora, vamos pensar na nossa realidade. Eu indicaria este ponto, assim, fora tudo que o Maurício trouxe. Tá bem? Então tá, pessoal. Mais uma colocação do professor, então. 3 colocações. Não, uma de natureza contratual, tá? Que seria o seguinte, eu digo porque eu já presenciei essa situação. Naquela cláusula que prevê que na morte dos sócios, né, claro que isso passa automático para os herdeiros, mas a colocação de que os herdeiros se façam representar por um herdeiro. Porque, às vezes, por ocasião do inventário, fica decidido, são 4 filhos, por exemplo, que fica decidido que cada um deles vai ficar com uma parte societária na empresa. E aí vão 4 estranhos para dentro da empresa. E isso que muitas vezes inviabiliza a continuidade da empresa, porque cada um quer mandar, cada um quer de um jeito. Então, alguns se previnem no contrato colocando que que os herdeiros se farão representar por um herdeiro na sociedade. Né? Porque vão ser 4, existia uma vinculação, existia uma parceria com aquele sócio falecido, não com os demais, com 4, né? Então fica complicado. A outra questão diz respeito a que algumas empresas hoje adotam, é a criação de um regimento interno. Por quê? Porque algumas desavenças entre sócios surgem justamente quando começam a vir parentes para dentro da sociedade. Se um dos sócios traz o parente, o outro se sente no direito de trazer também. Ou seja, nesse regimento geralmente é colocado que não há impedimento para parente trabalhar na sociedade, mas desde que ele concorra em igual condições com os de fora, com terceiros. Isso acontece nas grandes corporações. A gente pode observar no dia a dia, sai aí empresários deixando o seu lugar para herdeiros que, na verdade, tiveram que provar a sua experiência fora.
Um outro detalhe importante, terceiro e último, é a questão da confusão que às vezes se faz entre prolabore e lucro, né? Se nós tivermos, por exemplo, um sócio, ele tem 5% no capital, o outro tem 45%, o outro tem 50%. Se no contrato não disser diferente, o que tem 5 vai receber 5% de lucro, 45%, 45%, 50%, 50%. Ah, mas aquele sócio que tem 5% é o sócio que entra mais cedo na sociedade e é o sócio que sai mais tarde. E ele reivindica que o lucro deve ser dividido igual. Aí cabe esclarecer, e até na própria Constituição da sociedade, que o lucro é a remuneração do capital, e ele tem 5%. Mas ele trabalha mais do que os demais. A remuneração do trabalho para o sócio se chama prolabore. Nada impede que os demais sócios, reconhecendo que ele disponibiliza mais tempo em prol da sociedade, tenha um prolabore maior do que os demais. Mas eu acho esses pontos importantes e cruciais de serem esclarecidos e estabelecidos já no momento da constituição da sociedade, né? Bem esclarecidos, para que qualquer atrito não venha a pôr em risco a continuidade da sociedade. Até porque isso é um dos princípios contábeis da continuidade, que se parte do princípio que a sociedade é constituída por tempo indeterminado, né? E eu acho que todos esses mecanismos devem ser utilizados, tudo aquilo que o Dr. Maurício e a doutora Juliana falaram também. Eu comento até com o pessoal de muitos lugares que, certa ocasião, visualizando uma embalagem de um azeite de oliva de Portugal, fiquei perplexo com a data de criação da empresa que estava impresso no rótulo. 1267. É uma data deveras antiga e que, com certeza, essa empresa observou muito daquilo que o doutor Maurício e a doutora Juliana falaram. Essa empresa deu valor e dá valor às informações contábeis, né? Porque elas são úteis e necessárias, e há uma parceria efetivamente entre todos os setores da empresa, inclusive da empresa para com o seu profissional de contabilidade, né? É isso aí, obrigado. Ótimas colocações, professor. Agregou muito conhecimento aqui para a gente. Então, gente, a gente tem mais uma última pergunta do César Nascimento. Ele quer saber se, independente do porte da empresa, se faz necessário a criação de áreas de governança para atuar sobre as boas práticas. Ju, pode responder essa para a gente? Posso, obrigado, César, tudo bem? A gente falou um pouquinho, né, sobre governança lá no início. Vamos lá. A necessidade, ela vai muito daquilo que a empresa está atuando, né? Eu disse que, olha, a governança e compliance deixou de ser uma coisa de empresa grande e é fato isso. Então, já respondo a primeira questão ali, independente do porte da empresa, né? Isso já está para todo mundo. Agora, faz necessária a criação de uma área de governança? Não necessariamente, tá? Tu tem consultorias aí, a Studio Corporate faz esse trabalho, que podem te assessorar. A assessoria vai entrar com seus profissionais, os consultores, vai fazer um estudo da empresa, vai verificar onde é que estão os pontos ali mais sensíveis, né, para atuar com a governança, se vem cumprindo, se já existe uma regra, um código de ética, se não está sendo utilizado, enfim, se o pessoal da recepção, da manutenção obedece às mesmas regras e tem conhecimento das regras que a diretoria tem. Eu acho que são esses os pontos que a gente tem que analisar. Precisa ter uma área específica? Geralmente é a área do jurídico que cuida, né? São os advogados da empresa que tocam essa área de governança. Mas tu não precisa ter isso dentro da tua estrutura. É possível que tu terceirize tranquilamente. Não sei se o Maurício quer complementar. Sim, eu complementaria que ela é muito mais desejável do que obrigatória. Porque na medida que a empresa cria mecanismos de governança, e isso não significa criar um setor de governança, ela mostra a transparência e o comprometimento que ela tem com o mercado no qual se insere, com seus investidores, com seus acionistas, e ela certamente vai ser uma empresa muito mais
benquista, vai receber uma atenção, vai receber olhares muito mais desejáveis de fora para dentro dela. Porque ela é uma empresa que, de fato, se preocupa com o seu resultado, se preocupa muito mais com o resultado que ela vai ter para si, para os seus investidores, mas como que ela se insere no mercado. Então, essas questões de governança são questões que, muito mais que tratadas dentro da empresa em um setor em específico, eles podem ser tratados, por exemplo, num corpo jurídico qualificado, como é o caso do Grupo Estúdio e da Estúdio Corporate aqui. Ficaremos muito satisfeitos de poder tocar esse tipo de negócio para a empresa que não tenha, por si só, as condições de implementá-lo ou não tenha os conhecimentos adequados para fazer a gestão. Perfeito. Então, pessoal, nós vamos finalizando o nosso webinar aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve presente nas redes sociais, interagindo conosco, mandando essas perguntas. Eu quero agradecer os nossos sócios franqueados que ficaram conosco aqui também acompanhando. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem enviar para a gente dúvidas@grupoestudio.com.br. Nós vamos responder todo mundo que não conseguiu encaminhar a sua dúvida. E não se esqueçam, lá no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, ativa o sininho, porque todos os dias, de segunda a quinta-feira, às 19 horas, nós estamos ao vivo falando sobre um tema diferente, que com certeza pode ser muito importante para você que está aí nos assistindo. Então, uma boa noite e muito obrigada. Boa noite.